turma, beleza? Professor Juinara, mais uma aula. E turma, vamos continuar com o nosso assunto de ângulos, beleza? Senti que algumas pessoas tiveram dificuldades em transferidor. Mas professor, transferidor é muito fácil. E é fácil, justamente, você tem razão. Mas você precisa ter a clareza de conseguir ler ele. Então, turma, hoje nós vamos entender melhor, estou revisando, como medir e como construir um ângulo, beleza? Que é basicamente o que você faz com esse carinha bem aqui. Mas primeiro disso, nós devemos saber ler, beleza? Mas professor, que só tem números, justamente esse tanto de número que você precisa ler. Olha só, quando a gente fala de transferidor, é um instrumento que você vai utilizar para medir ou construir, beleza? Ou você vai usar para um ângulo já feito e você vai lá com o transferidor, ou você não tem nada e você vai lá com o transferidor para fazer do zero. Então hoje eu vou ensinar vocês. Olha só. Acompanhem comigo. Esse transferidor, vocês veem que ele é uma parte completa, né? Mas, professor, o meu só tem uma parte que ela é desse jeito. Ela é só metade. Não tem problema, beleza? Olha só. Primeira coisa que nós devemos saber no transferidor é fazer a contagem dos números, que são os ângulos. Ou seja, cada tracinho desse aqui, cada número desse representa um ângulo. Note que o ângulo vai de 0, olha só, olhe no seu transferidor aí nas suas mãos. O ângulo vem de 0, ele vem até 180, beleza? Então eu venho aqui, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 e 180, 180. Beleza? Mas professor, eu percebi que o senhor só contou os ângulos de 10 em 10. Justamente. Esse número eu estou contando de 10 em 10. Mas professor, se eu pegar esse exemplo blind aqui, se eu começo no 0 e eu parto logo para o 10, cadê o 1? Cadê o 2? Cadê o 3? Cadê o 5? Cadê o 6? Professor, aqui eu tenho de 50 para 60. Mas cadê o 51? Cadê o 55? Aí é justamente aonde você deve aprender a ler o quê? Esses tracinhos, ó. Certo? Então, o ângulo você deve ler por esses números de dentro. Mas professor, tem número de fora. Para a gente não se confundir, você lê os números de dentro. Então, recapitulando, primeira coisa que você vai perceber no seu transferidor, ele começa no 0 e ele vai terminar em 180. Então, professor, todos esses números que estão entre 0 e 180 são ângulos? Perfeitamente. Beleza? Então, turma, para achar o ângulo 0, 10, 20, 30, são fáceis porque eles já estão aqui no nosso transferidor. Você vai pegar e você já vai olhar. Mas tem aqueles que estão subtendidos, que você tem que ler pelos tracinhos. Acompanhe comigo. Você percebe, deixa eu focar, ó, foco. Você percebe que no transferidor tem tracinhos que são pequenos e tem esses que, ó, começam a ser maior do que os outros, beleza?
Olha só, os tracinhos pequenos, eles representam uma unidade. E os tracinhos que estão grandes, você é uma marca que você percebe que chegou a contagem de 5, beleza? Então imagina, esse tracinho grande aqui é como se fosse um posto, uma parada que você, ó, eu cheguei em 5, beleza? Mas para não se confundir, você pode contar cada tracinho desse como se fosse um, beleza? Ou seja, então o professor quer dizer que eu vim contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada tracinho, é assim que nós contamos perfeitamente. Olha só, eu tenho aqui o 0, né? Olha só, eu tenho o 0, olha no seu transferidor, vou focar aqui, olha, o 0. Aí você vem para cá, vê bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não bateu certinho com o número que vem aqui, ó, que já é o 10. Então você vai continuando, ó, 10, 20, ou 10, desculpa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Percebeu como vai aparecendo os números que já estão aqui? Beleza? Então é assim que você vai conseguir achar os outros valores. Olha o exemplo comigo. Como eu falei, nós vamos medir e construir. Turma, eu tenho um exemplo. Eu quero achar o ângulo 45 graus. Lembrando que todo ângulo, quando tiver o número e vier essa bolinha aqui em cima, nós sabemos que ali tem um ângulo. Tranquilo? Olha só. Medindo um ângulo. Preste atenção. Eu vou fazer aqui o desenho do ângulo e em seguida, deixa eu fazer aqui. Olha só. Primeiramente, você pode encontrar questões que o desenho já está feito e você precisa ler esse desenho. Tranquilo? Então, primeira coisa, você observa que sempre o ângulo ele vai vir com duas semi-retas. Professor, olha só, tem essa reta aqui e tem essa semi-reta aqui. Então sempre vai ser formada por duas. Primeiro ponto. Aí você vem com o seu transferidor, olha só, o transferidor. Aí você, bem aqui no meio, alguns transferidores vai ter um risco assim, ó, uma setinha. Aí você vem aqui, ó, com o seu transferidor, e você está vendo essa parte bem aqui. Aqui é o ponto de origem, ou seja, daqui que tudo parte. Aí você vem, ó, com o seu transferidor e coloca certinho. Você vai marcar certinho aqui. Certinho aqui. Então, aqui, ó, o meio do transferidor deve ficar sempre nessa pontinha aqui, ó. Você pode falar na ponta, certo? Então, professor, aonde, qual das duas retas vai indicar o meu ângulo? Lembra que eu falei que nós, na aula passada, sempre devemos tirar por referência esta reta de baixo? Sim, esta reta de baixo. Então, esta reta de baixo não vai servir para a gente marcar o ângulo. Vai servir esta de cima aqui. Olha só, botei aqui no meio. Então, esta reta aqui, ó, esta de cima, que vai marcar
aonde está o meu ângulo, tranquilo? Então, você observa, ó, que ela está apontando para um número entre o 40 e entre o 50. Mas, professor, eu pedi 45. Turma, o 45 tem aí? Professor, aqui do 40 ele vai para o 50. Era mais fácil se tivesse 50 logo, né? Que ele já estava assim. Mas não, ele está entre 40 e 50. Aí é aqui que você acha ele, olha só, nesses tracinhos. Professor, então eu vou ter que contar tracinho por tracinho? Sim, olha só. Se eu sei que aqui é 40, então eu vou contando 41, 42, 43, 44, olha só, 45. Então aí você achou o ângulo de 45 graus. Você deve contar esses tracinhos, que equivale a uma unidade. Beleza? E tem como construir esse ângulo. Eu vou pegar aqui outro ângulo. Pegar o ângulo de... Pega o ângulo de 75. Não, 73 graus. Vamos lá. Turma, eu tenho um ângulo de 73 graus para construir. Olha só, você aprendeu já que você deve olhar para esses tracinhos para você achar os ângulos subtendidos. Você percebe que 73 graus não tem aqui na nossa tabela já pronto, ó. De 70 ele já passa para 80. Então eu sei que a minha setinha vai apontar para entre 70 e entre 70 e 80, beleza? Aí você vem aqui, primeira coisa, primeiro passo, faça junto comigo. Eu vou traçar uma reta. Ó. Primeira coisa, uma reta. Professor, e agora? Lembra que eu falei que o ângulo é formado por duas? Então, uma vai ser a minha base aqui, né? E a outra vai ser aonde que eu vou apontar aonde o ângulo está. E aí que está a jogada, aí que está o pulo do gato. Você vai pegar o seu transferidor. Lembra que eu falei que aqui tem uma marca que é a origem? Você vai pegar esta marca e colocar, ó, certinho aqui, ó, no ponto, ó, que eu comecei, ó. Certinho. Ó, não tá certinho no canto. Então eu vou daqui puxar uma reta aonde está 73. Mas professor, aí eu vou vendo bem aqui, ó. Sempre começa pelo 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Opa, dos 70 eu vejo que vai para os 180. Então a minha reta vai estar entre 70 e 80. Aí eu apelo para quem? Para os tracinhos. Eu sei que cada tracinho desse vale 1. Então, quando chega em 70, eu começo a conferir. 71, 72, 73. Olha só. Quando eu chego no terceiro tracinho, eu sei que é 73. Aí eu faço o quê? Faço só uma marca. Ó, eu marquei aonde está 73. A professora, o que eu faço agora? Agora você vai só ligar. Olha só. Pronto, eu achei o meu ângulo. Aí você não esqueça, se é uma semi-reta, olha só, a setinha. E o que você não deve esquecer, sempre a bolinha do círculo. Beleza? Não esqueça disso. Então, medindo e construindo um ângulo. Tranquilo? Eu quero voltar nesse assunto aqui
porque a gente vai ver demais, não tem como, professor, tem como fugir? Não tem como fugir não, gente, mas olha só. Classificação de um ângulo. Um ângulo ele pode ser agudo, ele pode ser reto, ele pode ser obtuso e ele pode ser o quê? Raso. Mas, professor, são só 4 que eu devo aprender? Só 4. Pronto. Aprendeu, pronto. Então, cada um tem a sua medida para você saber. E você vai ver por onde? Pelo transferidor. Por isso que é importante você saber ler o transferidor. Olha só. O ângulo agudo, ele fala que a medida é menor que 90 graus. Aí você vai lá no seu transferidor, você já sabe que 0, a gente vai sempre começar pelo 0. Deixa eu ser melhor. Aqui, vamos lá. 0. Eu sempre vou começar pelo 0 e vai sempre terminar no 180. Beleza? Então, o agudo, ele fala que ele é uma medida que fica menor que 90. Você percebeu que aqui está o 90? Então, olha só, é como se o transferidor fosse só isso aqui. Então, o ângulo agudo é todos os números que estão entre 0 e entre 90. Beleza? Ele pode ser qualquer número que seja entre 0 e 90. Professor, eu faço um exemplo. São variados exemplos. Olha só. Primeira coisa, passamos a nossa reta, né? Passa aqui, nossa reta. Botamos aqui na ponta. Então eu sei que o ângulo agudo, ele é, olha só, sempre entre 0 e sempre entre 0 e 90. Então pode ser qualquer número desse. Eu posso dizer que é 60, eu posso dizer que é 70, eu posso dizer que é 80, eu posso dizer que é 30, eu posso dizer que é 40, 50, 21. Então isso é a coisa mais fácil, beleza? Aí você vem e passa só a reta, sem esquecer da bola do círculo. O ângulo reto é o mais fácil de todos, junto com o raso. Por quê? Eles têm uma medida igual. Então, o número que aparecer lá, que é igual, você já sabe que ali se trata de um ângulo reto. E essa medida é 90. Mas, professor, toda vez que eu tiver a setinha apontando para 90, eu vou ter um ângulo reto? Perfeito. Esse é o mais fácil de todos. Então, olha só. Sabemos que o ângulo tem de 0 a 180, beleza? Então, ele fala que é uma medida igual a 90. Então, esse ângulo, olha só, vou montar um ângulo de novo. Fez a reta, marquei o ângulo que eu quero, 90. Então, esse ângulo, ele sempre vai dar 90 graus. Tanto é que o desenho dele é sempre esse, parece uma cadeira, né? Você bota aqui as pernas aqui assim, ó. Ó, vira uma cadeira, você senta. Beleza? Aí você vai perceber que no ângulo reto, uma coisinha até mais fácil para você memorizar é que ele muda, ó. De vez de ser a bolinha aqui, é um quadrado. Beleza? Então toda vez que você achar esse quadrado aqui, ó, com um pontinho aqui dentro, você sabe que é um ângulo reto. Ele sempre vai estar uma medida igual a 90 graus. Ele é bem fácil ele. O obtuso é aquele que você deve se preocupar mais, beleza? Porque ele tem uma medida maior que 90 e menor que 180. Observando aqui comigo no transferidor, sabemos, de novo, eu não vou me cansar de repetir isso. Opa, vamos lá. Eu não vou cansar de repetir isso. Começa em 0, termina em 180. O obtuso ele fala que é maior que 90.
eu sei que o 90 está bem aqui, ó. Se ele é maior do que 90, esses ângulos aqui, ó, eu não posso usar nenhum, porque ele fala que ele é maior que 90. Então, se ele é maior que 90, eu vou olhar só essa parte do transferidor. Olha só. Só para o professor, ele é maior que 90 e menor que 180. É como você, ó, sabemos que começa em 0 e termina em 180, beleza? É como que você pegasse só essa parte aqui, ó. Só essa parte. Vou botar para cá. É como você só pegasse esta parte aqui, ó. Essa parte do transferidor. Ele é maior que 90. 90 está bem aqui, ó. Então ele só pode ser maior que 90. E menor que 180. 180 está bem aqui, ó. Então todos os ângulos, ó, que estão nesta parte, eles podem ser obtusos. Tranquilo? Todos os ângulos que estão nesta parte podem ser obtusos. Ó. Pode ser o 150, pode ser o 130, pode ser o 120, pode ser o 110. Lembrando, não confunda, você está lendo os números de dentro, beleza? 150, 140, 110, 115, 116. Pode ser qualquer um desses. Vamos fazer um ângulo obtuso. Olha o macete, fez a reta, beleza? Peguei aqui, ó, o meu centro e trouxe para cá, ó. Não tem erro, pessoal. Aí você vem aqui, ó, se ele vale só essa parte aqui, ó, então eu vou procurar qualquer número que esteja maior que 90 e menor que 180. Vamos escolher o 130. Fiz o tracinho, aí que eu faço, só ligo, ó. Beleza? E faz a bolinha do círculo. Lembrando, o 90 é o quadrado, que fica mais fácil. Beleza? Relembrou? Esse aqui, ó. É só ele que vai ter esta forma aqui do ângulo. E o raso, que é o mais fácil junto com o reto, porque ele é uma medida igual aqui em 180. Então, olha só, sabemos, eu vou repetir de novo, que começa em 0 e termina em 180. Então, ele fala que é uma medida igual a 180. Então, olha só como é fácil. Eu tracei a minha reta para fazer o ângulo. E eu quero medir, ó, olha só. Tracei aqui, ó, trouxe para o meio, tá para a pontinha. Aí eu vou procurar 180. O 180, vê como ele fica bem aqui, ó, na mesma linha da minha reta. Então não tem como eu marcar, né? Porque eu vou estar marcando em cima do transferidor. Então você faz o quê? Só bota uma seta e aqui no meio você faz um círculo. Olha só como é fácil. Percebeu que ele está apontando para o 180. Então isto é um ângulo raso. Não pode ser nenhum outro número. Ele é sempre igual a 180. Beleza? Tranquilo. Fácil, né? Fácil. Beleza. Quero que vocês não esqueçam, porque isto vai ser cobrado. E se não aprender isso, meu filho, o bicho vai pegar. Beleza? Então é fácil você ver esta classificação. Sempre você vai ver os 4 ângulos: agudo, obtuso, reto e raso. Não tem erro. O reto e o raso são mais fáceis, porque eles sempre são iguais. Tranquilo? Então, turma, na página 148 tem uma atividade. Tem uma atividade pra gente e os ângulos já estão prontos, né? Os ângulos já estão prontos e facilita a nossa vida demais. Nossa, meu Deus do céu. Facilitou a nossa vida. Então ele quer para identificar os ângulos, os vértices e os lados. Depois classificar quanto deles em reto, agudo, raso ou obtuso. Turma, nós sabemos que com o transferidor nós podemos medir
Ou construir. Se já está construído, a gente precisa o quê? Medir, né? Beleza. Então, primeira coisa, ele quer para identificar os ângulos, os vértices e os lados. Lembra daquela primeira aula? Se não, relembra aí, volta à primeira aula. Os elementos de um ângulo são os ângulos, os vértices e os lados. Relembra aí que se esquecer, eu vou puxar tua orelha, meu filho. Relembra aí, os elementos dos ângulos são os ângulos, os vértices e os lados. Beleza? Não pode esquecer isso. Eu vou fazer aqui uns exemplos para dar continuidade, tranquilo? Então, olha só, sabemos que tem os ângulos, tem o vértice e tem os dois lados. E você vai anotar aqui nesses 4 tracinhos que está aí no seu livro, tranquilo? Turma, como fazemos para nós identificarmos os ângulos? Lembra que na ponta eu vou colocar uma reta, na outra ponta eu vou colocar a outra reta. E no meio, professor, vai ser o nosso ponto de origem. Quem é o ponto de origem aqui? Não é aqui que parte tudo? Lembra que sempre quando eu falo ponto de origem, é aqui que parte tudo. Porque, olha só, sempre eu vou colocar o meio do meu transferidor aqui no ponto de origem. Ele sempre vai partir daqui. Sempre vai para algum lugar do ângulo. Então aqui no meio eu tenho quem? O meu ponto de origem. Aí você vai para identificar, você bota o chapeuzinho. Tranquilo? Então já descobrimos os ângulos. Agora os lados, pessoal. Os lados você vai ver pelas duas retas. Sempre o ângulo vai ter que dois lados, porque ele tem duas retas. Então, quem são as duas aqui, ó? Desculpa, semi-retas. Quem são as duas semi-retas que estão aqui? Você percebe que é o AB e o BC. Tranquilo? Ou simplesmente, para ficar mais fácil, sempre você vai pegar do ponto de origem para lá, ponto de origem para cá. Então, os dois lados são BA e BC, que são os dois lados. Presta atenção, ó. BA está aqui, que é uma reta, semi-reta. E BC também aqui, que é outra semi-reta. Então, sempre vai ter dois lados. E o vértice, pessoal? O vértice é o ponto de origem. Olhando para cá, quem é o ponto de origem? O B, né? Daqui que parte tudo. E ele quer para classificar se é reto, se é obtuso, se é agudo ou raso. Turma, olhando para cá, esse ângulo se classifica em qual? Mas, professor, dá para saber assim, só eu olhando, sem usar nem transferidor, você vai perceber que o desenho do ângulo, mas você tem que estar direto na aula. Você vai perceber com aquela pegada que olhou, já sabe, o desenho, você na sua cabeça já vai dizer que isso é o ângulo agudo. Mas por que, professor? Vamos tirar a prova. Se eu já tenho um ângulo já construído, eu vou só medir, né, não? Ó, peguei aqui o meu centro, coloquei aonde? Lá no ponto de origem, ó, certinho. Então, esta reta aqui, ó, vai apontar o meu ângulo, sempre a de cima, tranquilo? Ó, a de cima. Eu falei que o ângulo, esse ângulo está, primeira coisa, eu falei que o ângulo agudo, ele sempre vai marcar entre 0 e 90. Mas, professor, olha só, sempre começa em 0 e termina em 180, né? Eu falei que o agudo é entre 0 e 90. Olha só, é como se você usasse só essa parte do transferidor.
Ó, professor, ele ficou entre 0 e 180. Ele está marcando aqui em 45, né não? Olha só, está entre 40 e 50, então eu sei que é 45. Se ele está entre 0 e 90, qual se classifica aí, turma? Agudo. Tranquilo. Olha só. Aqui nós temos o ângulo mais fácil de todos, na minha opinião. Olhando para cá, uma curiosidade. Eu já sei que aqui, ó, o formato dele é quadrado aqui, ó, né? Então, lembra que eu falei anteriormente? Se essa parte bem aqui, ó, essa junção aqui, ela é quadrada, eu já sei que eu tenho um ângulo reto. Além disso, eu posso te provar que esse ângulo dá exatamente 90 graus. O professor nem mediu, mas eu sei que se ele tivesse esse negocinho reto bem aqui, ó, essa parte reta aqui, ele vai ser um ângulo igual a 90 graus. Olha só, peguei aqui o meio transferidor, botei na minha origem. Percebeu que ele vai ser sempre 90 graus? Então isso eu já sei que é um ângulo reto, tranquilo. Agora eu vou descobrir o meu ângulo, os meus lados, o meu vértice. Primeiro, quem são os ângulos? Você vai pegar, ó, a minha reta primeiro de um lado e a segunda reta do outro lado. Quem vem no meio? O meu vértice, né não? O meu ponto de origem, que é Y. Como que eu faço para identificar? O tiozinho. Segundo, ele quer os lados. Os lados sempre vai ser 2, que são duas semi-retas. Olha só, YX e YZ. Beleza? Ponto de origem, ó, ponto de origem, vem. Tranquilo. E o mais difícil de todos, o vértice, que você vai olhar aonde tudo começou, que é o ponto de origem, que é o I. Beleza? Então, você deve colocar na sua cabeça, primeiramente, o desenho desses ângulos. Viu como é fácil? Eu só com o desenho, eu descobri que esse é um ângulo reto, porque ele é igual a 90, beleza? Mas você, para tirar a prova, use seu transferidor. Tranquilo? Relembrando, você vai contar esses tracinhos, olha só. Para você achar os ângulos de 0 a 180, você pode optar por ler os tracinhos. Cada tracinho desse vale uma unidade. Mas, professor, por que tem esses tracinhos aqui se já tem o número aqui embaixo? Será mesmo que você ia gastar o seu precioso tempo conferindo de 0 até 180, um por um? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você ia perder o seu tempo ouvindo de um em um até chegar a 180? Não ia não. Por isso que esses números servem para nos auxiliar. Tranquilo? Mas, professor, não dá para colocar todos aqui não. Por isso, justamente, você tem que vir pelo zero, pelos pontinhos, pelos tracinhos. Fica mais fácil, facilitou seu trabalho, né? Em vez de você conferir todos, você vai conferir só aquelas partes menores, ó. Olha só, eu tenho aqui 20 e 30. Mas, professor, cadê o 21? Cadê o 22? Cadê o 23? Cadê o 24? Cadê o 25? Cadê o 26, o 27, 28, 29? Cadê eles? Você vai olhar para os tracinhos. Olha só, vai começar a conferir, ó, 21, 22, 23, 24, 25. Olha só, 25.
Você vê que o 25, ó, dá certinho no meio, ó, certinho, né? 26, 27, 28, 29. Olha só quem é o próximo. 30. Olha só, 30. Eu quero achar o ângulo 33. Eu sei que ele está entre 30 e 40. Mas ele não está aqui. Eu tenho que ver lá em cima, ó, nos tracinhos. Ó. 31, 32, 33. Olha só. Então 33 você vem, ó. Já sabe que ele está por aqui, ó. Aí você faz a marcação e faz aquelas duas retas. Beleza? Então, turma, não é fácil quando você lida com um transferidor. Você sabe que você vai ter que medir ou construir um ângulo, como nós aprendemos. Se o desenho já estiver feito, você já vem, ó, e bota o transferidor em cima dele, ó. Sempre com ponta aqui, ó, de origem aqui, ó, o meio transferidor pronto. Essa setinha aqui de cima que vai me dizer qual é o ângulo que ele está fazendo. Tranquilo? Beleza? Nenhuma dúvida? Eu quero todos sabendo medir e construir um ângulo. Certo que isso aqui é o início, né? Vai ter muita coisa pela frente ainda. Mas calma. Um passo de cada vez, não vamos se atropelar não. Tranquilo? Eu fiz a letra A e eu fiz a letra D. O resto é com vocês. Beleza? Até a próxima aula. Falou!